Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será uma revisão de tudo que vocês viram na unidade 7. Vocês vão fazer o Volta e Revira de Ciências. E não se esqueça de depois fazer a AD de Ciências lá no Google Formulário, tá bom? Então, pegue o seu livro e vem para a aula com a prof. Lá na página 16 do seu livro de Ciências, tem alguns tópicos de revisão do que nós estudamos durante a unidade 7. Nós vimos que a visão é o sentido que é capaz de perceber a luz. E a presença de luz nos permite enxergar os objetos. Olha, eu coloquei essa imagem aqui mostrando que quando a luz bate em um objeto, esse objeto fica iluminado e, portanto, nós conseguimos enxergar. A luz sempre vai sair de um corpo luminoso e vai iluminar algo. Ela vai iluminar algo que se chama corpo iluminado. E é por isso que nós conseguimos ver. Muito legal, né? E existem fontes luminosas naturais, como, por exemplo, o sol, os raios, e também fontes luminosas artificiais, que são todas aquelas que foram criadas pelo homem. Por exemplo, a lâmpada. A luz, ela faz um caminho. E o caminho que ela faz é em linha reta. E ela é muito rápida. Ela se move em uma velocidade tão grande que é a velocidade mais rápida que existe. E o que a luz faz? A luz ilumina corpos. E esses corpos podem ser transparentes, quando permitem a passagem de luz totalmente, esses corpos são transparentes. Eles também podem ser opacos, quando não permitem a passagem de luz. Neste caso, a gente não consegue ver o lápis atrás do papel, porque este papel é opaco, a luz não passa por ele. Ou então, eles podem ser translúcidos, ou seja, eles vão permitir a passagem de parte da luz. Portanto, nós conseguimos ver o lápis atrás deste corpo translúcido bem embaçado, porque apenas parte da luz passa por ele. E além de estudar a luz, nós também estudamos o calor. E nós vimos que o calor é uma energia. Todos nós temos essa energia dentro de nós, que se chama energia térmica. Por isso que a gente tem que medir a temperatura com o termômetro quando a gente está com febre. E essa energia térmica, ela se transfere de um corpo para o outro. Tanto que na aula eu expliquei para vocês que a amora tem uma energia térmica maior que a da prof. E por isso, quando a prof pega a amora no colo, a prof fica com calor, porque a energia térmica da amora, que é maior que a minha, passa dela, passa do corpinho dela para o meu corpo, e isso me deixa com calor. E ainda falando de energia térmica, acontece algo muito interessante entre os corpos que têm temperaturas diferentes. Por exemplo, esse corpo aqui tem 10 graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de medida que nós usamos para medir a temperatura. E este aqui vermelhinho tem 30 graus Celsius. Este está mais frio e este está mais quente. Eles não estão em equilíbrio térmico. Quando eu encosto esses dois corpos, o calor do corpo mais quente se transfere para o corpo mais frio, que é a mesma coisa que acontece quando a prof pega a Amora no colo. A Amora está mais quente do que eu. O corpinho dela me esquenta. Então, olha, quem está mais frio fica mais quente aqui no final, né? De 10 graus passou para 20 graus, aumentou 10 graus. E a temperatura do corpo mais quente diminuiu. O corpo mais quente ficou com 20 graus Celsius também. Portanto, os dois ficaram com a mesma temperatura e isso significa que eles entraram em um equilíbrio térmico. E nós estudamos essa transferência de calor porque existem alguns materiais que são condutores. Esses materiais
absorvem a energia térmica de outros muito rapidamente. Por exemplo, a panela, ela absorve a energia térmica do fogo muito rapidamente. Ela transfere calor muito fácil. E é por isso que a gente usa a panela para cozinhar. E qualquer outro objeto metálico é um ótimo condutor de calor. Eles absorvem energia térmica muito rapidamente. Já os materiais isolantes é o oposto. Eles não conduzem o calor. Eles são péssimos condutores de calor. Portanto, eles são isolantes. E é por isso que o ideal é você fazer, logicamente, comida em uma panela que seja de metal, porque ela é um bom condutor de calor para a panela esquentar. Porém, quando você for mexer a sua comida, é bom você usar uma colher de pau ou uma colher de plástico, que são maus condutores de calor. Dessa forma, você não vai queimar a sua mão quando você for mexer a comida. Outros materiais que são isolantes são o isopor e também os plásticos. Aqui é um copinho plástico. E aí, na página 16, vocês têm essa atividade 1, em que é para observar esta imagem mostrando os bastidores do palco de um teatro de sombras. E aí, a letra A está perguntando assim, ó, a fonte luminosa representada na imagem é natural ou artificial? E depois você vai utilizar as palavras a seguir para explicar como se formam as sombras. Você tem que voltar lá no texto onde fala de sombras, folha aí o seu livro para trás, e aí você vai ter que usar essas palavras aqui, ó, luz, sombra, linha reta e opaco para explicar como as sombras se formam. Essa resposta é pessoal, tá bom? Ah, e no final da aula, eu vou corrigir com vocês. Na página 17, na atividade 2, está falando assim: para brincar de cabra cega, é preciso vendar os olhos da pessoa que será a cabra cega com uma faixa de tecido. O tecido da faixa deve ser translúcido, transparente ou opaco. Explique. Então, você vai falar qual dos três que o tecido tem que ser e você vai explicar o porquê, tá bom? Número 3. Leia o que a vovó está dizendo à neta e depois responda as questões. Marina, você demora tanto para comer que a sua comida acaba esfriando. Será que vocês já ouviram isso? Eu demoro muito para comer, sou igual a Marina, minha comida sempre esfria. E por que será que isso acontece, hein, gente? Letra A. Com base no que você aprendeu sobre calor, explique por que a comida da menina esfria. Pensa aí, por que será que a comida da menina esfria? Letra B. De que tipo de material deveria ser o prato da menina para que sua comida esfriasse mais devagar? Cerâmica ou alumínio? Explique. Número 4. Observe a imagem, leia a legenda e responda às questões. Na imagem tem uma moça que é bombeira, né? E ela está usando uma roupa. Olha só o que está dizendo a legenda. Para apagar incêndios, os bombeiros vestem roupas feitas de material isolante térmico. Faz sentido, né? Letra A. Qual é a característica dos materiais isolantes? Letra B. Em um incêndio, o que aconteceria com o corpo de bombeiro se ele não vestisse roupa isolante? Você vai me explicar, tá bom? Depois que você responder as questões das páginas 16 e 17, você vai ler o texto da página 18. Este texto está falando de alguns cuidados importantes que nós devemos ter com a nossa visão. Então, ó, o texto está aqui, você vai ler tudinho e depois você vai responder as perguntas 1 e 2 lá na página 19, tá bom? A questão 3, você vai ter que fazer no seu caderno, porque está falando aqui para ser feita em uma folha à parte. Portanto, você fará no seu caderno. Bom, agora eu vou ficar aqui esperando você terminar de responder tudinho e daqui a pouco eu volto para fazer as correções com vocês. Combinado? Até daqui a pouco!
Voltei para as correções. Viram como eu sempre cumpro as minhas promessas? E aí, gente, aqui no Teatro de Sombras, essa luz aqui que está iluminando as pessoas, é uma luz de fonte artificial ou natural? Artificial, né, gente? Lâmpada é criada por homem, isso aqui é um projetor com uma lâmpada, então é artificial. A letra B, a resposta é pessoal. Eu não vou elaborar uma resposta aqui com vocês, mas depois, quando nós formos conversar sobre essa aula no Zoom, vocês vão ler para a prof o que vocês escreveram na resposta de vocês, tá bom? E na brincadeira da cabra cega, qual que é o melhor tecido para vendar os olhos de uma pessoa? Um tecido translúcido, transparente ou opaco? O tecido deve ser o opaco, pois tecidos opacos não permitem a passagem de luz. Assim, a cabra cega não conseguirá enxergar quem ela vai pegar. Então, o tecido deve ser opaco, tá bom? Bom, a prof vai passando rapidinho, mas aí se você precisar corrigir, arrumar alguma coisa na sua resposta, você pausa o vídeo para você ver o que está escrito, tá bom? E aí, vocês descobriram por que a comida da Marina esfria tão rápido? A comida esfria porque está mais quente que o ar. A comida está mais quente que o ar. Assim, ela transfere o seu calor, o calor sai da comida para o ar. A comida transfere o seu calor para o ar, até que atinja a temperatura do ar. A comida tenta entrar em equilíbrio com o ar, que está mais frio, e é por isso que a comida esfria. Neste caso, para evitar que a comida esfrie muito rápido, seria melhor que a Mariana colocasse a comida dela num prato de cerâmica, porque a cerâmica é isolante e conduz mal o calor. Já o alumínio seria ruim, porque ele é um bom condutor de calor. E neste caso, a comida esfriaria ainda mais rápido. Na questão 4, nós vimos que os bombeiros usam roupas com material isolantes. E os materiais isolantes têm a característica de mudar de temperatura lentamente. Eles são mal condutores do calor. Porque o calor não passa por eles com facilidade. E essa que é a maior característica dos materiais isolantes. Já se um bombeiro fosse apagar um incêndio sem vestir uma roupa isolante, a temperatura do seu corpo aumentaria, porque o calor do ambiente que está pegando fogo iria passar para o corpo do bombeiro. E isso poderia causar queimaduras no corpo do bombeiro. Por isso que a roupa do bombeiro tem que ser de um material isolante, tá bom? Eu vou corrigir com vocês na aula do Zoom as páginas 18 e 19, ok? Elas não vão cair na AD, podem ficar tranquilos. Foi por isso que eu corrigi hoje mesmo com vocês o Volta e Revira, pois assim vocês já podem estudar para a AD. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Um beijo, meus amores, e até segunda-feira. Tchau!